Queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós começamos na última semana uma série de exposições no livro de Gênesis, onde o nosso desejo é caminhar por cada parte desse livro. Nessa primeira fase, que assim estamos chamando, que vai ser para esse ano, vamos, Deus permitindo, chegar até o capítulo 11 de Gênesis. E nós começamos na última semana, e hoje, a série, melhor dizendo, ela se chama No Princípio. Hoje essa mensagem se chama Os Dias do Começo. Essa e a próxima mensagem que dessa série vai ser apenas no dia 26, domingo que vem haverá uma breve pausa na série, mas no dia 26 a série retoma. As duas mensagens têm o mesmo nome, que são em duas partes. Os Dias do Começo. Nós vamos ler Gênesis 1, do 3 até o 2:3, mas já vou explicar que hoje nós vamos nos focar na primeira parte dessa passagem e na mensagem seguinte da série, na segunda parte dessa passagem. Gênesis 1, a partir do verso 3 até o 2:3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, as trevas noite, e foram-se tarde e amanhã, o primeiro dia. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele, e assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu, e foram-se a tarde e a manhã, e o segundo dia. Disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produza a terra os vegetais, plantas que deem semente, árvores frutíferas que, segundo suas espécies, deem fruto que contenha a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente, segundo suas espécies, e árvores que davam fruto que continha a sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Verso 13. E foram-se a tarde e amanhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais, tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e amanhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram, segundo suas espécies, toda ave com asas, segundo sua espécie. Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se a tarde e amanhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos, segundo suas espécies, gado, animais que rastejam, animais selvagens, segundo suas espécies, e assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies, e o gado segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Verso 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhe mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e todo o ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se à tarde e amanhã, o 6º dia. 2:1. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Vamos orar? Pai, que a tua palavra encontre lugar não só na nossa mente, mas também em nosso coração, a fim de nos conduzir cativos àquilo que o Senhor deseja para nós, para o nosso próprio bem e para a glória do teu nome. É isso que pedimos no nome de Jesus. Amém. Alguém pode pensar, por que é tão importante estudar o livro de Gênesis? Por que, pastor? Tem que ler, daqui a pouco vai começar, já leu uma lista infindável de coisas, daqui a pouco vai começar a ler genealogias, vai chegar. Por que nos deter nesse livro com tanta atenção? Talvez você seja como eu, já fui muitas vezes, em muitos anos, ler Gênesis em janeiro, porque está começando a leitura da Bíblia no ano todo, né? E é possível que alguns até já estejam tropeçando um pouquinho, ainda está em Gênesis, já era para estar já em Êxodo, né? Não tem problema. Se for o seu caso, um parênteses aqui, continua, não tem problema. Se você não acabar em dezembro, não é pecado não, você continua na Bíblia até concluir o projeto, o propósito que você estabeleceu para a sua leitura bíblica. Mas talvez você só leia Gênesis nesse contexto. E você pode pensar, mas por que a gente vai se deter tanto tempo meditando no livro de Gênesis? Bem, há algumas razões, eu não vou poder enumerar todas, mas eu vou destacar apenas algumas. A primeira delas, por exemplo, tem a ver com uma boa parcela de uma comunidade como a nossa, de nossa igreja, onde, especialmente os mais jovens, lidam com temas que podem produzir conflito quando eles anunciam que eles creem no que diz a Bíblia sobre a criação. Seja como estudante, em nível, eu diria, ginásio, né? Antigo ginásio, né? Segundo segmento agora, né? Segundo segmento, seja como estudante de ensino médio ou em nível superior. Alguns talvez tenham que lidar também com isso, no seu ambiente mais próximo do trabalho, com colegas e amigos. E então, mesmo que você não esteja nessa faixa etária, talvez não lide com esse desafio de forma cotidiana, o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho lida. Então é importante, mesmo que você não esteja lidando com isso diretamente, que você conheça bem o livro de Gênesis, saiba no que nós cremos e por que cremos, porque não é só saber o que cremos, é por que cremos, para ajudar esses. E mesmo todos nós, a maioria que talvez não lide com questionamentos sobre a origem do universo, na chamada cosmogonia no nosso ambiente, porque não estamos mais em ambiente acadêmico, no nosso trabalho as pessoas não costumam questionar isso. Todos nós, todo o povo de Deus precisa entender o que a narrativa da criação diz, porque isso tem implicações para a vida. Nós vimos algumas na mensagem anterior, veremos mais algumas hoje, e eu creio que em todas as mensagens, olharmos atentamente para o texto de Gênesis em cada parte, nós vemos que tem implicações para a vida. Por quê? Porque nós fomos criados, e o mundo foi criado para seguir num determinado sentido. E Deus estabeleceu isso na criação. Então não importa se você é pai, mãe, avô e avó, filho, filha, se você trabalha ou não, se você está no ambiente acadêmico ou não, as coisas que você faz na sua vida, elas deveriam estar pautadas por uma crença primordial. Deus criou tudo e de uma maneira específica. Nós veremos boa parte disso hoje, creio que nos ajudará a lidar ainda melhor com o livro de Gênesis. Como nós vamos nessa série, a primeira parte, Deus permitindo, até o meio do ano, então vai ter tempo para a gente se acostumar, familiarizar com alguns desses temas. Quem sabe até a gente abre um dia para perguntas e respostas, e aí o pastor Felipe responde as perguntas dos irmãos sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem esse nome por conter narrativas das origens.
origem do universo e da realidade, origem da terra, origem da raça humana e dos outros animais, outros seres vivos, origem do povo de Deus, por exemplo, na segunda parte do livro. Essa divisão em duas partes é uma divisão, obviamente, para nós compreendermos melhor, estudarmos melhor, já que o livro é uma unidade. Mas ele tem dois grandes blocos, pelo menos. Capítulo 1 até o 11 e depois do 12 até o 50. Do 1 até o 11, que vai ser o objeto da nossa primeira fase de exposições aqui, o que nós vemos ali, onde nós estamos, inclusive, agora ainda, os primeiros dois capítulos, a criação de todas as coisas, capítulo 3 até o 5, a queda do homem, desdobramentos dessa queda, consequências dessa queda, capítulo 6 a 9, nós temos a descrição do dilúvio, que está ligado à queda da humanidade e desdobramentos que duraram e duram, muitos deles até hoje, e no capítulo 10 e 11, a chamada rebelião de Babel. Nós vamos observar e vamos caminhar, Deus permitindo, por cada uma dessas passagens e estudar cada uma dessas passagens. Mas um dos pressupostos, uma das bases, um dos fundamentos que nós estabelecemos na primeira mensagem da semana passada, eu quero relembrar agora, é que qualquer descrição da existência ou da origem do universo que não considera Deus, ela é também uma religião. Você vai notar, se estiver atento, que muitas vezes eu vou usar a expressão creio ou cremos. Porque nós cristãos não temos que nos preocupar ou tentar disfarçar que o que nós pautamos a nossa vida é pelo que nós cremos. É um credo. Nós cremos. Mas eu queria chamar a sua atenção, como eu fiz na semana passada brevemente, prometo não me alongar demais nessa introdução, porque eu estou fracionando isso, porque senão me empolgaria e falaria muito sobre isso. Qualquer descrição da origem do universo que não considera Deus é também religião. Por quê? Porque acreditar que o nada pode espontaneamente produzir tudo requer fé. Porque é impossível rastrear esses eventos e é mais difícil ainda, é impossível, num grau ainda maior, poderia dizer, reproduzir tais eventos de forma consistente num laboratório. De maneira que qualquer descrição, seja a teoria do Big Bang ou qualquer outra, que desconsiderar Deus para tentar explicar o universo, é também um tipo de religião, porque requer fé. Para acreditar que aquela hipótese vai se confirmar sem confirmá-la. Perceba, a hipótese não é a confirmação de nada, a hipótese é necessária. Hipótese no ambiente acadêmico é essencial. Se você não formular uma boa hipótese, não poderá fazer uma boa produção acadêmica ou científica na escola. Não poderá. Boa produção necessita de hipóteses que emanam, que nascem de problemas. Mas a hipótese não é prova de nada ainda. E essa é a grande questão. Tentar descrever a origem do universo sem considerar Deus, acreditando que isso é elemento apenas da religião, é por si só uma religião, inclusive, é uma religião rival do cristianismo. Rival do cristianismo. Se você tiver curiosidade, você pode procurar as origens das espécies de Darwin, e se for uma edição que tenha uma introdução com cartas dele próprio, vai perceber que o desejo dele, antes de comprovação que é a hipótese, que ele inclusive diz que não as tinha muito bem elaborada, ele tinha uma ambição pessoal. Uma ambição pessoal. Que não é necessariamente ruim, apenas tem que ser dito isso. Tinha uma ambição pessoal. A ambição pessoal era organizar de maneira a vida, deixando Deus de fora da equação. Porque ao fazer isso, não só ele, qualquer pessoa poderia, entre aspas, emancipar-se. Emancipar-se. Pautar a vida pela hipótese de que o nada espontaneamente gerou tudo requer um tipo de fé de um nível muito superior a qualquer credo religioso. E eu digo mais, como eu disse na última semana, apesar de todos nós, inclusive todos os cristãos, os mais fiéis, podemos ter dúvidas sobre detalhes acerca da criação, já que a Bíblia não foi escrita para preencher a nossa curiosidade, mas para transmitir a mensagem específica do autor dela. Nós podemos ter dúvidas. Uma coisa que não pode ser uma dúvida, de maneira nós permanecemos como cristãos, o cristão ele não pode ter dúvida sobre a ação direta e intencional de Deus para criar todas as coisas. Porque, meus irmãos, negar a criação como algo que Deus realizou intencionalmente
Negar isso não é uma questão de maturidade intelectual, não é questão de seguir uma lógica melhor, não é de forma nenhuma. Negar a Deus como Criador é a necessidade de quem precisa fugir da realidade, da responsabilidade humana diante do Criador, da soberania do Criador e do propósito que Ele estabeleceu. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele diz que os homens trocaram a verdade pelo engano, pela falsidade. Não é por uma questão apenas de lógica, trocar a verdade por uma coisa que era verdade melhor, mais nítida, não. É por uma necessidade moral. Necessidade moral. E nessa introdução de hoje, eu apresento duas questões um pouco mais novas do que eu vi na última semana, já pensando no ambiente nosso da igreja, da convivência como cristãos. Dois alertas que é possível, que se você não lidou com isso numa igreja, ou no ambiente onde tinha cristãos, você venha a lidar em algum tempo. Dentro dos nossos arraiais, por assim dizer, ou seja, entre os cristãos, nós temos que ter cuidado, por exemplo, com a interpretação alegórica de Gênesis. Eu vou explicar o que é isso. Que tem aparência de piedade, mas na verdade é uma interpretação perversa, porque nega a verdade e desvia as pessoas de Deus. O que é uma interpretação alegórica, pastor? Eu vou explicar dando uma ilustração do Novo Testamento. Depois a gente volta para cá. Talvez você tenha ouvido alguém dizer, se não ouviu, melhor para você, né? Coisa do tipo assim: Jesus ressuscitou? Olha, não precisa que ele tenha ressuscitado corporalmente. Não precisa ser um fato histórico que ressuscitou. Basta que ele tenha ressuscitado para você. Basta que tenha ressuscitado no seu coração. Essa alegorização da ressurreição, ela é perversa. Por quê? Ela pode ajudar pessoas que ainda são novas na fé ou não estão atentas a como ela é sutil, a achar que não faz qualquer diferença se Cristo ressuscitou historicamente ou não, porque é uma coisa simbólica e de fé, pastor. Agora, eu pedi para separar o texto de 1 Coríntios 15. Olha como o apóstolo Paulo faz um encadeamento de argumentos. Eu só vou ler. Você vai perceber, porque Paulo foi autoexplicativo aqui. Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Que é o problema que está atacando em Corinto primeiro. Agora lê o argumento. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil. E também a vossa fé. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou. Se de fato os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis os vossos pecados. Logo os que morreram em Cristo também estão perdidos. Parte do argumento que ele usa no capítulo todo. O que Paulo estava dizendo é: se alguém, lá por questões filosóficas, vai negar a ressurreição, vai ter que negar a ressurreição de Cristo. E aí é o problema principal é esse. Negar a ressurreição de Cristo de forma corpórea, de forma histórica, é dizer para nós que a nossa fé é inútil. E ele vai dizer, inclusive, chamando os apóstolos de mentirosos, já que eles afirmavam que ele ressuscitou, eles diziam, não ressuscitou, de fato. Perceba essa sutileza, essa alegorização de um evento histórico, ela desmantela. Se alguém seguir por esse caminho, logo, logo não vai crer mais em Deus. Crerá sim num Deus, mas não no Deus das Escrituras, num Deus forjado ao seu próprio desejo. Agora, voltando à narrativa das origens. Alegorizar Gênesis. Dizer, olha, não importa se essa descrição é uma descrição histórica, não. O que importa é o que você crê, que ela é para a fé. Sim, importa o que eu creio, é claro que importa o que eu creio. Mas sem a historicidade, ou seja, sem que essa palavra seja verdade sobre o que Deus fez, tudo que estiver apoiado nela será engano, será falso. Não foi isso que Paulo disse sobre a ressurreição? Ele diz, porque se ele não ressuscitou, tudo que a gente está ensinando é engano, é falso, é inútil. E isso tem implicações. Por quê? Porque existe uma manobra muito comum que nós vemos na chamada teologia liberal. Liberal no sentido de negar os fundamentos, a ortodoxia do cristianismo. Existe uma manobra muito comum de tentar descrever Gênesis e apresentar Gênesis como um tipo de parábola inspirada por Deus. Só que isso, na verdade, é uma negação do que a Bíblia fala sobre Gênesis. Como assim? Olha, a Bíblia tem textos onde estão lá, textos inspirados,
mas que não são uma narrativa de uma história que aconteceu. Você deve conhecer. Por exemplo, quando Jesus conta a parábola da dracma perdida, o texto não está dizendo que uma mulher literalmente perdeu uma moeda, não é verdade? É uma parábola. Jesus, inclusive, explica qual é o sentido da parábola. Depois de contar, na verdade, as 3 parábolas, ele explica para os discípulos o sentido. Mas a parábola é inspirada. Então, Jesus não está falando que uma mulher literalmente perdeu uma moeda. Ele está contando uma história, que está registrada na Bíblia, a palavra de Deus é inspirada, mas a história não é de um evento específico. E aí, o argumento de alguns liberais, que inclusive alguns deles andaram, talvez até andem, infelizmente, em nossos seminários, nós batistas, Gênesis é uma parábola. Uma parábola. Não é que é evento histórico. É uma história contada para comunicar uma lição. Só que, se isso for verdadeiro, nós temos um problema no Novo Testamento. Porque os autores do Novo Testamento, inspirados por Deus, inclusive quando descrevem as falas de Jesus Cristo, não apresentam essa visão. Eu queria chamar a sua atenção para isso ainda nessa introdução, antes de voltar para o texto bíblico. Olha o que Lucas 17 fala sobre o uso que Jesus fez no seu ensino da história de Noé e a história de Ló. As duas estão em Gênesis, né? Olha o que Lucas diz. Palavras de Jesus Cristo. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. E também como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. As palavras de Jesus, registradas por Lucas, não parecem de alguém que está mencionando uma parábola. Porque Jesus diz assim, como nos dias de Noé, dias históricos. Porque se não são históricos, os dias do Filho do Homem, que ele está dizendo que está na frente, também não serão. Como nos dias de Ló, que se não forem históricos, também estão em Gênesis, os dias do Filho do Homem também não serão. Ele diz, como nesses dias, e é interessante, eu te pergunto para a sua reflexão, por que Jesus escolheu esses exemplos? Por que ele não escolheu exemplos do livro de Reis, do livro de Crônicas, que são chamados de livros históricos? Por que ele não escolheu exemplos dos profetas, de eventos que aconteceram? Por que Jesus escolheu eventos de Gênesis? Eu não acredito em nada aleatório, né? Inclusive nas escolhas das Escrituras. Jesus escolheu o livro de Gênesis, 2 exemplos, ele só deu 2 exemplos, escolheu esses 2 do mesmo livro de Gênesis para mostrar a historicidade. Ele diz, e os ouvintes de Jesus não tinham dúvida quanto a isso, tá? Eles não tinham sido afetados pelo liberalismo ainda. Ele diz, como nos dias de Noé, vai ser no dia da volta do Filho do Homem. Vai ser igualzinho. Sabe aquele evento que aconteceu? Aquele evento vai, de alguma maneira, ilustrar, ou serve para ilustrar o que vai acontecer. As pessoas vão agir naturalmente até que aconteça. Então, se nós aceitássemos o engano desses falsos mestres, nós teríamos um problema na nossa interpretação da mensagem, inclusive sobre a volta de Jesus Cristo. Que nós teríamos que dizer que Jesus Cristo voltará de forma alegórica. É uma parábola. Ele não vai voltar literalmente. É uma parábola, é simbólico. Quem sabe ele volta no seu coração. Nós teríamos que dizer isso. Porque seria o encadeamento lógico do pensamento. Se esses eventos não são históricos, eles são mencionados como a maneira de entender o que vai acontecer na história no futuro, a história do futuro também não é história. É como eu aprendi na minha infância, agora mudou, né? Era história com E, né? História, não história. Meus irmãos, é indispensável para a mensagem da igreja, para uma compreensão correta da doutrina da criação. O sentido pleno do evangelho só pode ser alcançado, entendido, quando nós compreendemos e cremos na criação que Deus realizou. Na primeira mensagem nós afirmamos isso, Deus criou todas as coisas a partir do nada, e mostramos como isso tinha implicações, que Ele é digno de louvor e reconhecimento da sua majestade, que Ele tem autoridade para determinar como tudo funciona, e que todos os seres humanos têm a obrigação de prestar contas ao Criador sobre tudo o que faz, porque Ele é Criador. Hoje, nessa mensagem, vamos nos ocupar nos primeiros 4 dias da criação, os dias de 1 a 4 da narrativa que lemos, e na mensagem seguinte, os dias 5 a 7.
E alguns estudiosos perceberam nessa narrativa, algumas coisas nos ajudam até a lidar com ela. Talvez você tenha percebido isso na leitura dela, não de hoje, talvez de outro dia até. Tem uma espécie de ciclos nessa narrativa. Deus tem um padrão. Primeiro ele cria um determinado espaço, depois ele o preenche. Ele cria, por exemplo, os céus, preenche os céus. Cria a terra, preenche a terra. Cria as águas, preenche águas. E além disso, o ciclo é sempre, Deus diz para haver, né? Algo vir existente, haja. Depois Deus faz e depois encerra-se tarde e manhã. Esse é um ciclo repetido em toda a narrativa, que nos mostra a maneira de descrever como se ensinasse uma criança de forma didática o que Deus fez em cada momento, criando, preenchendo, criando, preenchendo, criando, preenchendo. E nesses versos nós somos apresentados ao trabalho criador de Deus separado em dias. E esse é um dos temas talvez mais polêmicos, ou de ter apenas o necessário nessa manhã. Existe uma ampla discussão, inclusive entre cristãos fiéis. Eu só vou me preocupar com aquilo que eu acredito seja possível interpretação entre cristãos fiéis. Aqui não estou eu para dar uma aula sobre oposição à cosmogonia da visão antibíblica. Vou tentar apenas me deter no que alguns cristãos fiéis dizem ou acreditam significa dias. E não somente são todas as possibilidades. Se não teria tempo, nós estaríamos entediados com isso. Apenas as que elas são, creio eu, essenciais. Alguns vão dizer, olha, dia aqui é 24 horas. E qual é a evidência usada para descrever dia com 24 horas? A ideia de tarde e manhã. Tarde e manhã, tarde e manhã, são elementos usados para descrever um período do dia, dentro das 24 horas. Alguns desse grupo vão acreditar que são 7 dias sequenciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outros vão dizer que não são sequenciais. Deus teve um dia para criar uma parte, a terra, ou essa parte criada, caminhou por um tempo, depois Deus teve mais um dia, que é um pouco mais complexa essa visão, mas ainda defende 24 horas. Outros vão dizer, não, dia é um período de tempo. Baseado em quê? Em muitas questões, mas eu quero chamar a atenção para algo que a Bíblia diz. A Bíblia diz, tanto no Salmo 90, como em 2 Pedro capítulo 3, que para Deus 1000 anos e um dia são a mesma coisa. Salmo 90 diz que 1000 anos é como o dia de ontem, que passou para Deus. Quer dizer que se Deus tivesse olhos igual aos nossos, assim, ele piscasse, passava 1000 anos. E Pedro, no Novo Testamento, vai dizer que para Deus um dia e 1000 anos são a mesma coisa. Por essa percepção, por ele dizer que dia aqui, primeiro dia, segundo dia, seria um período de tempo, que pode ser primeiro 1000, segundo 1000, terceiro 1000, ou assim por diante. Poderia ser primeiro 10.000, assim por diante. Seria apenas um período de tempo definido que Deus estabeleceu para ele fazer sua obra da criação como ele quer. Ele usou esse período e dividiu em partes esses eventos, e assim é descrito. E uma terceira e última, dia aqui, é uma maneira de explicar o que Deus fez numa divisão, da maneira como Deus queria ensinar sobre a divisão de trabalho. A semana de 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Deus queria ensinar isso, inclusive, posteriormente, colocar na sua lei. Então, a maneira que ele inspirou Moisés a escrever foi para explicar uma rotina de trabalho de uma semana. Bem, algumas coisas a considerar sobre isso que eu falei nessa parte. A Bíblia não traz a idade da Terra. Não está na sua Bíblia a idade da Terra. Então, se você pensar que são 10.000 anos, o seu irmão do lado 9.000, vocês não estão em desacordo, não estão em pecado necessariamente por causa disso. A Bíblia não diz a idade da Terra. E por que, pastor Galo, não diz? Eu falei isso um pouco de semana passada. Porque Deus escreveu para transmitir a mensagem que Ele quer, da forma que Ele sabe ser melhor. Ele não escreveu para saciar a minha curiosidade. A Bíblia não diz a idade da Terra. Então, eu costumo brincar quando alguém perguntar o que a Bíblia não diz, eu falo assim, olha, não diz isso, então eu não preciso saber com certeza. Não preciso saber com certeza, porque se fosse importante saber com certeza, Deus falava. O que eu preciso saber com certeza, por exemplo, né, usando o Novo Testamento como exemplo novamente, a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, arrependimento, ressurreição, isso está claro. Então, Deus fala claramente. A Bíblia não diz a idade da Terra. Segundo, eu acredito, meus irmãos, que é possível, nessas 3 visões que eu acabei de descrever, alguém manter essas visões e não estar em conflito com o restante da narrativa bíblica. E aqui é um ponto-chave antes de a gente prosseguir. A maneira como você ou eu vamos interpretar, vamos lidar com o Gênesis capítulo 1,
tem que servir para acompanhar e encaixar com toda a narrativa bíblica. E por isso, eu creio que essas três visões não estão em conflito com nada do que está na Bíblia nas páginas posteriores. Mas há muitas visões aí fora que têm outras interpretações sobre dia e sobre a criação aqui que estão em conflito com toda a Bíblia. Não dá para ler mais nada depois de apresentar tais teorias. Agora, sempre tem aquela pergunta, né? Pastor, o que você acredita, né? Então, para você não ter que perguntar na porta, já vou falar logo, né? Perceba, não estou dizendo isso para você concordar comigo, mas para entender, porque eu sei que às vezes você tem curiosidade. Meus irmãos, eu acredito numa terra relativamente jovem. Eu digo relativamente por quê? Porque não creio que ela seja tão jovem quanto alguns irmãos em Cristo, e que são cientistas, descrevem no criacionismo científico. Alguns te falam 10 mil anos. Eu não creio que talvez seja tão jovem, mas eu acredito que ela é muito, 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 muito mais jovem de qualquer especulação do mundo chamado científico e do científico de verdade apresenta para a Terra. Muito, 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 muito mais jovem. Não talvez 10 mil anos, mas não muito mais do que isso. Não muito mais do que isso. Perceba, nessa questão de tempo, mais 1000 ou mais 3000 não é muito, né? Se a gente pensar de alguma maneira para Deus como um dia. Mas eu acredito piamente que uma coisa que nós tem em comum. Deus criou cada elemento específico. E Deus criou cada elemento para estabelecer um caminho, um funcionamento desde o começo. Isso nenhum cristão pode abrir mão. Nenhum cristão. Então voltamos ao texto bíblico. Primeiro dia. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, as trevas noite. Foram-se a tarde, manhã, primeiro dia. No primeiro verso de Gênesis, já havia ficado claro que Deus criou todas as coisas. A Bíblia começa dizendo isso. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Na última semana eu falei sobre isso, que a ideia de céus e terra é para falar do todo. Deus criou todas as coisas. Mas agora, nesse ponto, nós somos informados como, por meio do que Ele criou. Qual foi o meio dado por Deus para criar? E esse meio é a sua palavra, a sua ordem. Inclusive, a primeira expressão, né, dessa ordem é o haja, né, nesse texto aqui, nesse verso, no 3, haja luz. Mostrando que a vontade de Deus manifesta na sua palavra é uma ordem irreversível. É uma ordem irreversível. Pense nisso. A descrição é de que não há forma, tudo é vazio. Deus cria um ambiente que Moisés é inspirado para descrever como uma espécie de abismo, um lugar ainda sem forma, sem definições, onde Deus está trabalhando. E agora Deus chama a existência a luz, que não existia até esse ponto, mas a luz passa a existir. Se você se lembra da mensagem do domingo passado à noite, quando eu falei sobre o culto, eu falei ali que é por isso que não é adequado, eu diria que até é infantil, descrever Deus como sonhando. Porque Deus não sonhou com a luz. Deus ordenou a luz e ela passou a existir. Haja luz. Ele deu uma ordem direta. Deus criou tudo a partir do nada, usando a sua palavra. O Salmo 33, que lemos na semana passada, no versículo 9, diz isso. Pois ele falou, tudo se fez, ele mandou e logo apareceu. O que o salmista estava resumindo nesse belo salmo sobre a criação é: cada coisa que existe, Deus chamou a existência com a sua palavra e essa coisa veio a existir. Porque a palavra de Deus é uma ordem irreversível. Ela não pode ser rejeitada. Devemos destacar que o universo criado também, ao vermos que Deus criou pela sua palavra, o universo criado, ele não é um pedaço de Deus. O mundo que nós vemos não é um pedaço de Deus. As árvores não são Deus. O sol não é Deus ou um pedaço dele. Porque esse universo está para fora dele. Ele o chama isso com a sua palavra. Não é um pedaço dele que faltava. Ou que ele agora dividiu conosco. Não. O mundo que existe, tudo que vai existir, a realidade que existe à nossa volta, a que já conhecemos hoje, que conheceremos no futuro quando explorarmos, ela não é Deus. Nem é um pedaço dele. Ela é um fruto, o resultado da sua ordem. Ele disse, haja, vem a existência e veio. Veio a existência segundo a vontade e depende do comando de Deus. Um outro salmo, o Salmo 104, diz assim no versículo 19. Ele designou a lua para marcar as estações.
O sol sabe quando se põe. Interessante isso, né? A linguagem poética do Salmo, né? Até o sol sabe o que tem que fazer para obedecer a Deus. Sempre que eu leio essa linguagem, eu me lembro de alguns eventos históricos da Bíblia. Um deles já preguei algum tempo atrás sobre o livro de Jonas, que é interessante porque no livro de Jonas, todo mundo nos primeiros capítulos obedece a Deus, menos Jonas. Todo mundo. O mar obedece a Deus, fica agitado. O peixe obedece a Deus, vai até o lugar que tem que ir para engolir Jonas. Todo mundo obedece. Os marinheiros, que são pessoas que não temem a Deus, obedecem a Deus também. Só Jonas que não estava obedecendo. Obviamente até que ele fosse engolido e tivesse um tempo para reflexão, por exemplo, assim dizer. Até o sol, a lua, tudo que existe obedece a Deus. Deus os chamou pela sua palavra e eles obedecem a Deus. O primeiro ato criador, então, descrito aqui, no primeiro dia, é Deus trazendo a luz à existência para, em seguida, fazer a distinção entre luz e trevas. Isso levanta uma pergunta. Como pode haver luz sem sol? Ou estrelas? Como pode? Bem, os luminares vão ser apresentados apenas no quarto dia, para preencher a criação do firmamento, o céu. Contudo, a menção de luz sem um sol não deveria causar estranheza, meus irmãos, para nós que temos acesso à Bíblia toda, como é o nosso caso. Porque também há uma descrição dessa, não no começo, como aqui é o começo, mas também no fim. Apocalipse 22, 5, o que diz lá? Vamos poder ler? Não haverá... Nós compreendemos disso que Deus tem como iluminar sem a estrela que produz luz. A fonte da luz que existe no universo não são as estrelas, a fonte original. As estrelas são a causa instrumental. O que é a causa instrumental, pastor? Quando alguém pinta um quadro, a gente não diz que o quadro foi feito pelo pincel. A gente diz que o quadro foi feito pelo pintor. Essa é a causa original, a fonte primária. O pincel é a causa instrumental, é o meio para pintar o quadro. Então, a luz existe hoje, ela é de fato produzida pelas estrelas, pelos luminares. Mas sua fonte primária foi o Senhor, que trouxe a existência antes de trazer a existência os luminares. E no final, no fim de tudo, assim será novamente. Nós não dependeremos mais da luz dos luminares, dos corpos celestes, porque Deus é fonte de luz. É assim que isso é possível. Deus é fonte de luz. João, o evangelista, fala sobre isso acerca do Deus Filho, numa narrativa muito similar a Gênesis 1, em João capítulo 1. Olha o que diz o versículo 5. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Inclusive, eu te encorajo a fazer uma leitura de Gênesis 1 e depois João 1. Em paralelo. Vai perceber como João aqui está apresentando Jesus Cristo como sendo Deus, presente na criação. Inclusive, Jesus Cristo, João revela a nós, inspirado por Deus, é o agente da criação, já que ele é a palavra ou o verbo de Deus. Ele é o agente da criação e nele está a luz que o João diz, as trevas não podem resistir. Porque lá tinha dito antes que o abismo era trevas, não tinha forma, estava vazio. Mas essas trevas não podem existir, a luz vem a existir. O Senhor, Ele próprio, é capaz de iluminar a sua criação. Desde os primeiros instantes, Deus também fez distinção entre luz e trevas, que serviria no aspecto cotidiano para distinguir dia e noite. No quarto dia, versos 14 a 19, vai voltar a esse tema, já que o primeiro dia e o quarto estão no paralelo nesses ciclos, como eu havia mencionado no começo. Só que essa distinção também entre luz e trevas, ela é uma diferença essencial que vai ser usada não só no livro de Gênesis, mas em toda a Bíblia, para distinguir aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que é contrário a Deus. Esse contraste entre luz e trevas, que está na criação, vai marcar toda a história que Deus estabeleceu na sua palavra. Um dos exemplos, onde eu vou fazer uma citação aqui, o próprio Evangelho de João, que trabalha com esse binômio, luz e trevas. Quando alguém está de dia, ele entende Jesus Cristo Salvador. Quando está de noite, ele não entende. É por isso que João diz que Nicodemos foi de noite. Não que Nicodemos não tenha ido à noite. É que João destaca esse fato, porque ele quer lembrar que noite lembra não saber, não compreender, está longe de Deus. Nicodemos está longe de Deus.
Esse binômio luz e trevas tem a ver com a criação. Deus estabelece essa distinção entre luz e trevas. E a Bíblia de Estudo da Fé Reformada comenta assim: uma importante parte do processo de criação é o estabelecimento de fronteiras que separam a criação em diferentes partes, distinguindo uma coisa da outra. Essas fronteiras estabelecidas por Deus são importantes para a ordenação do mundo. Sem elas, o mundo subsiste em um caos. O que é verdadeiro aqui acerca do ambiente material é igualmente verdadeiro no que diz respeito à ordem moral que Deus estabelece. Por isso o livro de Gênesis, meus irmãos, é tão questionado. Por isso a narrativa da criação é tão atacada. Porque nós somos apresentados desde o começo a um Deus soberano, imprimindo desde o começo o padrão. Há um padrão que está marcado em toda a criação. O sol, a lua, as estrelas, tudo obedece ao padrão de Deus. Só os seres humanos que não. Nós veremos um pouco disso quando chegarmos no capítulo 3 de Gênesis. Por que não? Ou o que aconteceu para desobedecerem? Mas tudo obedece a Deus. E é por essa mesma razão do livro de Gênesis é atacado ou questionado que nós precisamos tanto do livro de Gênesis nos nossos dias. Pois a sua mensagem, a mensagem do livro de Gênesis, ela é antagônica ao desejo do ser humano de autonomia, de uma independência de tudo e de todos. Esse livro nos ajuda, meus irmãos, a conhecer que existem propósito e sentido em tudo que foi criado, segundo o padrão do Criador. Tudo que existe tem um propósito e um sentido, e o Criador imprimiu isso desde o começo. Até o sol e a lua têm um propósito, tudo tem uma razão de ser para fazer algo da vontade de Deus. E então acaba o primeiro dia, depois de Deus estabelecer luz, e a distinção entre luz e trevas. O segundo e o terceiro dia, eles têm uma conexão. Vamos observar. Primeiro, no segundo dia, a partir do versículo 6. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu. E foram-se a tarde e a manhã o segundo dia. Firmamento aqui é usado para fazer uma descrição do céu, como ele é visto a partir da terra. A observação de quem está na terra, inspirado por Deus, Moisés olhando para o céu, ele assim descreve. E essa divisão das águas servirá inclusive como base para a distinção dos mares e terra seca, lá no terceiro dia. Deus separou então as águas que estão abaixo do firmamento, abaixo dos céus e acima. E aqui então vemos essa menção de águas que não estão nos oceanos, mas estão no alto. Creio eu ser uma referência clara às nuvens. E olha que interessante, essa descrição bela, ela nos leva a pensar, meus irmãos, como o sistema de chuvas criado por Deus, ele é extraordinário. Mesmo o que nós vemos hoje, que foi afetado pela queda, não se esqueça, nós não estamos vendo hoje o sistema de chuva que Deus criou da maneira como foi criado, foi afetado. Nós estamos do lado de cá dessa contaminação chamada queda. Mas mesmo assim, como é extraordinário. Como é extraordinário. Há um ciclo descrito, e a única razão pela qual esse ciclo nos afeta, com enchentes e coisas tragédias terríveis, é porque nós gerenciamos mal a criação de Deus. Algo que nós veremos na próxima mensagem sobre nosso papel de sermos os mordomos, gerentes de Deus da criação. É a única razão pela qual esse sistema nos afeta de forma negativa, porque ele é um sistema extremamente complexo e belo, descrito aqui como essa separação, onde a água cumpre um ciclo perfeito, inclusive evaporando, indo para cima do firmamento, depois descendo em forma de chuva, que ainda não havia caído na criação, mas estabelecendo esse ciclo perfeito da parte de Deus. E essas águas depois serão mencionadas como na ocasião do dilúvio, como sendo as águas que vieram naquelas chuvas que cumpriram então o juízo da parte de Deus. O terceiro dia, como eu disse, conectado ao segundo, traz a seguinte questão para nós a partir do versículo 9. Disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produz a terra os vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo suas espécies deem fruto, que contenha a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo suas espécies, e árvores que davam fruto, que continha a sua semente segundo as suas espécies. Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã
e o terceiro dia. Nas narrativas de antigos povos, há explicações sobre a divisão entre céu, terra, água e terra, como a que vemos na narrativa bíblica. Um importante, por exemplo, mito que muitos estudiosos seguem e gostam de estudar são os mitos da descrição da origem das coisas produzidos pelos antigos sumérios. Os sumérios são os antecessores dos medo-persas, dos babilônios. E os antigos sumérios apresentam na sua descrição entre terra e céu, água e terra, uma luta. Uma luta que, inclusive, vai culminar na morte de uma criatura monstruosa que eles apresentam, cuja descrição seria muito similar à descrição que nós vemos nos filmes de um dragão, por exemplo. Nessa luta corpórea entre divindades. E só por essa breve descrição, mesmo que você nunca tenha ouvido falar nesse mito, você percebe a diferença da descrição das Escrituras, dos mitos dos povos. Gênesis apresenta o Deus verdadeiro fazendo tudo como ele deseja, sem qualquer obstáculo, sem qualquer rival. Se os hebreus tivessem copiado o seu mito dos outros povos, por que eles mudariam uma coisa que era comum a todas as descrições dos povos antigos? É a única descrição da criação que tem só um Deus, que é soberano sobre tudo. Ninguém é rival à sua vontade. Nada é obstáculo ao que ele quer. Ele é soberano e ele forma cada elemento como deseja. Que questão única, que mostra a narrativa verdadeira da descrição da criação que o Deus verdadeiro operou. Temos também de destacar a organização. O texto diz que Deus fez com que cada planta, cada árvore viesse a existir segundo a sua espécie. Da maneira que ele próprio determinou, nada era aleatório. Nada era aleatório. Sementes ou qualquer outra questão não foram jogadas de forma aleatória, não. Cada planta, cada fruta, cada árvore foi produzida segundo a sua espécie com um propósito. Inclusive, para você ser apresentado mais à frente na narrativa, e nós lemos anteriormente, que é para que os animais e os homens tivessem, inclusive, o que era necessário para a sua alimentação. Versos 29 e 30 falam sobre isso. Deus criou cada elemento chamado reino vegetal para cumprir uma função adequada. Para cumprir uma função adequada. Eu ouso dizer que uma das razões pelas quais é tão importante ter pesquisas, por exemplo, na área de botânica, biologia, outras afins ligadas ao chamado vegetais, ao reino vegetal, é porque nós não descobrimos ainda todos os propósitos que Deus estabeleceu para o reino vegetal. Nós não descobrimos ainda tudo que é possível extrair dali para o benefício nosso e das pessoas. Por isso que é tão importante a leitura desse segundo livro, o livro da criação, que Deus estabeleceu para ser feita por alguns que são separados com uma vocação de estudo acadêmico, de pesquisa. Porque quando Deus criou cada planta, cada árvore, cada semente, ele criou um propósito definido, mas ele estabeleceu que deve ser investigado e procurado pela sua criação para produzir isso. Inclusive está no capítulo 2, mais na frente veremos isso. Como deve ser feito isso, o chamado mandato cultural. E aqui nós temos a primeira vez a descrição, a declaração de que Deus avaliou sua criação como sendo algo bom. O verso 10 e o verso 12 resumem partes para dizer, e Deus viu que era bom. Isso é importante, porque o fato, a bondade, o que é ser bom, está ligado ao fato de que Deus criou todas as coisas com um fim definido, ou seja, atribuiu propósito, é útil ao objetivo de Deus e por isso é bom. Mas eu creio, meus irmãos, que a intenção aqui, inspirada por Deus, é também mostrar que é bom, porque expressa de alguma maneira a bondade de Deus. A pessoa para pensar sobre isso? Como coisas na criação são benéficas a nós e expressam, mesmo que de forma simples, a bondade de Deus. E eu não estou apenas propondo uma ideia utilitarista, no sentido de, isso é bom para a minha saúde. Não só isso. A própria ideia de beleza. A ideia de beleza. A criação expressa a beleza que nos inspira. Que nos inspira. E é bom. Por isso Deus olhou e falou, é bom. É uma expressão da bondade dele a nós. Ele imprimiu na criação. Não sei quantos conhecem as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Se não conhece, te encorajo a conhecer. Os filmes são bons, o livro é excelente.
C.S. Lewis, numa das suas crônicas, que essa inclusive não tem filme sobre ela, ele apresenta uma cena onde uma menina, uma pequena Polly, e mais algumas outras pessoas, eles estão num cenário como se eles tivessem o privilégio de ver como Aslan, o leão, criou tudo. Então é como se a pequena Polly e mais algumas pessoas que estão com ela nessa aventura tivessem ido para um lugar onde lá era possível contemplar o começo. Como tudo começou, como o Aslan criou. E eu queria ler um pequeno trecho para você entender como C.S. Lewis foi inspirado pela palavra de Deus. Todo esse tempo, ele vai dizer, prosseguiam a canção do leão e seu majestoso caminhar. Aslan estava cantando. Seu majestoso caminhar de um lado para o outro, para frente e para trás. Aproximava-se mais e mais, o que era meio alarmante. Polly achava a canção cada vez mais interessante, pois começara a perceber uma ligação entre a música e as coisas que iam acontecendo. Quando uma fileira de abetos eu fui pesquisar, né, meus irmãos? Abetos são pinheiros, que traduzem pinha. Uma fileira de abetos saltou uns 100 metros dali, sentiu que os mesmos estavam ligados a uma série de notas profundas e longas que o leão cantara segundos antes. Com um indescritível frêmito, teve quase certeza que todas as coisas, como disse mais tarde, saíam da cabeça do leão. Ouvir a canção era ouvir as coisas que ele estava criando. Olhava-se em volta e elas estavam lá. Crônica de Nárnia, essa crônica chama-se O Sobrinho do Mago. O que é essa descrição majestosa e fantástica está dizendo é, de alguma maneira, ver a coisa criada é ver um pouco daquilo que Deus planejou. Na cabeça da pequena menina, né, é ver o que estava na cabeça do leão, saber o que estava na mente dele. De uma maneira, a criação é uma expressão, mesmo que imaculada pelo pecado, da vontade de Deus. Ele imprimiu isso na criação. A sua bondade, o seu desejo e vontade estão ali expressos. Então chegamos ao quarto dia, que é o último que veremos hoje. E disse Deus, verso 14, para acompanhar na sua Bíblia ou na projeção. Haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais, tanto das estações como dos dias e dos anos, sirvam eles de iluminares no firmamento celeste para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. Deus viu que isso era bom, e foram-se a tarde e amanhã, o quarto dia. Agora, começa aqui a descrição de como Deus está preenchendo espaços, começando pelos céus. Os céus são descritos, como podemos ser observados a partir da terra, lembrando que Deus está mandando essa mensagem para seres humanos que vão observar o céu também a partir da terra. Eu digo isso porque tem uma das coisas que se fazia geralmente de brincadeira entre cristãos, né? Coisa como perguntar qual é o nome da filha de Jesus, né? Pai da eternidade. A pessoa fala assim, a Bíblia tem alguma coisa que está um engano, né? A pessoa fala, não, claro que tem. Diz lá que o sol, né, está rodando, parou, por causa da questão. Mas perceba, na visão da terra, parece que quem está se movendo? O sol, né? Você não diz, olha, o sol vai nascer, ou já nasceu, vai se pôr. Você não fala, a terra está girando para que o sol fique escondido. Não, você não fala isso, né? Como é que você fala? Vamos ver o sol se pôr, né? Vamos ver o sol nascer. Você não fala, vamos ver a terra girar para o sol aparecer amanhã, não. Essa é a descrição. A descrição da vontade de Deus expressa para que seres humanos, olhando da terra, pudessem compreender, apreciar e entender. Deus preencheu o vasto espaço com corpos celestes, cada um segundo o seu papel, seguindo a sua trajetória. Criou a terra e estabeleceu como os corpos celestes, de maior destaque, inclusive, deveriam servir de marcação de tempo para a terra. Isso, claramente, só é possível devido à regularidade dos movimentos dos corpos celestes, o que mostra, inclusive, como Deus é perfeito em ordenar com poder cada coisa. O movimento dos corpos celestes segue um ritmo preciso. Preciso. Inclusive, a gente mede ele. Você tem um negócio no seu pulso ou no seu celular que mede o tempo. Esse tempo só é medido por um cálculo, vamos dizer, razoavelmente preciso, né? Feito por seres humanos, baseado no que a gente consegue observar, que Deus estabeleceu.
Mais à frente na história, essas medições de tempo serão cruciais. Dias, meses, anos, estações, inclusive para organizar o calendário religioso do povo de Deus. Para que os hebreus soubessem quando celebrar, que Deus ordenou, eles precisavam dessas medidas que Deus colocou desde a criação. Contudo, nunca deveriam adorar o sol, a lua ou qualquer estrela. Isso é crucial para a narrativa está no começo aqui, estabelecer um padrão para os hebreus antigos e para nós também, que é o quê? Muitos povos no entorno do povo de Deus adoraram o sol, a lua e as estrelas. Você pode pensar que isso é coisa de povos antigos, né? Mas talvez você conheça alguém que hoje, pensando sobre o dia de amanhã, ele vai ler um negócio chamado horóscopo. Ele está achando que as estrelas governam a vida dele. Mas a Bíblia diz que as estrelas têm um Senhor. Elas não governam, elas não fazem nada, elas obedecem. O sol tem um Senhor. E o nosso sol, ele é grandioso, né? Mas existem sóis maiores do que o nosso no universo. E eles obedecem um Senhor, eles têm um mestre, que os colocou lá com um propósito. A lua obedece a um Senhor. Eles não governam, eles não devem ser adorados. Eles são, na verdade, um meio para adorarmos quem os criou. O alerta do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 é crucial, quando ele diz que a tendência do homem sem Deus é adorar a criatura ao invés do Criador. Os hebreus e nós, por herança da fé, vemos que não podemos adorar criatura, nem mesmo algo criado maravilhoso e majestoso como o sol, porque adoramos o Criador de todas as coisas, do sol, da lua, das estrelas, de tudo que existe. Gênesis, então, é crucial para nós, quando nós o lemos, porque essa descrição nos leva a adorar quem criou tudo. Daí, então, vamos concluir essa mensagem de hoje. Como eu disse, a primeira parte de Os Dias do Começo, e eu quero propor uma reflexão nessa conclusão. Primeiro, sobre a pergunta que eu apresentei em parte lá no começo. A Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus, ou ela é um registro da experiência que os hebreus tiveram com Deus? Esse é um problema, por exemplo, uma pergunta levantada em muitos seminários cristãos. E por isso acaba muitas vezes transbordando para muitos púlpitos. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação dada por Deus, ou ela é apenas o registro que os hebreus fizeram da maneira como se relacionaram com o seu Deus? Se a Bíblia é a palavra de Deus, logo o Gênesis e a descrição da criação são palavra de Deus para nós, e isso vai requerer uma resposta. Nós vamos viver de uma maneira específica, guiados pela convicção, é a palavra de Deus. Já, se nós seguirmos o encanto de falsos mestres, dizendo que nós temos em Gênesis apenas o registro da experiência dos hebreus, essa narrativa não tem qualquer autoridade sobre nós. Mesmo que você veja nela beleza, não há qualquer implicação para que essa narrativa paute a sua vida. Você não precisa viver preocupado com o que está ali descrito, se for apenas a experiência que os hebreus tiveram com Deus. Contudo, pelo que nós vimos até aqui, meus irmãos, não deveria restar qualquer dúvida. Primeiro, como vimos semana passada, nos versos 1 e 2, que Deus criou todas as coisas. Deus é criador de tudo. E segundo, Ele criou pela sua palavra para cumprir a sua vontade. Ele criou pela palavra, esse é o meio, e a sua vontade é a finalidade, para obedecer a sua vontade. Ele estabeleceu cada coisa, das maiores como o sol, as menores como uma semente de uma planta, cada coisa para cumprir um propósito definido, específico. E Ele determinou os limites de cada coisa, onde cada espécie, cada elemento, cada parte, cada corpo celeste deve trilhar e cumprir seus propósitos. Ele determinou os limites. E isso para nós, meus irmãos, é boa notícia. Mas para muitos ainda pode ser uma notícia não tão boa, até que entendam, compreendam e creiam. Porque o que vimos até aqui, e na próxima mensagem vamos desenvolver parte disso, é que não existe acaso ou sorte. Nada na vida é aleatório. Nada na vida é aleatório. E isso tem duas questões que nós podemos aprender com isso. A primeira delas é um alerta. Se nada é aleatório,
você não pode seguir a sua vida como você bem entender, fora dos limites de Deus, sem lidar com as consequências. Se nada é aleatório, viver como eu bem entendo, fora dos limites de Deus, vai ter consequências, porque a vida foi criada, o mundo foi criado com um propósito definido. Então não é aleatório. Esse é um alerta. Mas há também um consolo. Qual é o consolo? É que se a vida não é aleatória, você não é um acidente. Você não é um acidente. Há valor em você como criatura de Deus e há significado para você existir. Há um sentido. Inclusive, sentido que pode ser compreendido pela palavra revelada por Deus. E daí, posso dizer, busque a Deus para que Ele te conduza a fim de você experimentar isso. Não é aleatório. Tem significado, tem sentido e tem valor. O que nos falta muitas vezes é descobrir, entender, discernir, guiados por Deus, qual é esse sentido? Ou aonde está o nosso valor como criaturas de Deus, e no caso do povo de Deus ainda como redimidos por Jesus Cristo. Não é aleatório. Não é aleatório. Logo não é prudente viver como se fosse. Não é aleatório. E nós somos consolados com a certeza de que quem criou ainda governa. Logo, o que Ele criou para fazer os seus propósitos ainda está em pauta, ainda está acontecendo. E nós temos uma parte nisso. Muito pequena, mas pela graça de Deus, muito significativa. Para glorificar o Senhor, para glorificar o Criador. Isso é boa notícia. Isso é consolo e conforto de que a vida não é um acidente. E você pode, ao entender isso e confiar no Criador, pode experimentar essa questão e lidar percebendo o seu valor, mas também o seu significado, o seu sentido, para que você possa viver de forma a glorificar o Senhor e encontrar satisfação, mesmo nas coisas mais simples do mundo criado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nos apresentamos perante o Senhor, pedindo que a Tua palavra, que foi lida e explicada, possa ser aplicada pelo Teu próprio Espírito a nós, apesar de nossa limitação, seja em falar, seja em ouvir a Tua palavra. Confiamos no Senhor, ó Pai, para trazer clareza para nossa mente. Confiando no Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, domar o nosso coração inquieto. Ó Pai, de maneira que ao voltarmos para meditar nas origens, no começo, vendo todo o Teu poder, toda a Tua majestade, ó Pai, percebendo os detalhes que foram impressos desde o começo, dando um propósito, uma ordem à criação, para que isso seja para nós tanto de alerta sobre a Sua autoridade, como de consolo, sobre o Seu cuidado, sobre a organização e propósito que estabeleceu para todas as coisas. Ó Pai, nos ensina a vivermos à luz da certeza que o Senhor mesmo nos dá pela Tua palavra, de que todas as coisas foram criadas pelo Senhor para os Teus propósitos, ó Pai. Tudo isso nós pedimos, no nome bendito e santo de Jesus. Amém.